Meus amigos do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Antes de mais nada, eu queria abraçá-los e agradecê-los. São quase 22.500 inscritos. É uma grande luta, uma luta muito difícil que nós temos aqui no YouTube por conta da concorrência. É muita gente participando de canais e fazendo os seus próprios canais, e isso é justo, isso é nobre, isso é muito importante e muito valoroso para que todos possam ter direito a uma oportunidade de falar aquilo que pensam, de expressar a sua própria arte, coisa que, infelizmente, nos meios de comunicação tradicionais, formais, isso infelizmente ainda existe no Brasil, não é possível de modo algum, não é possível de maneira alguma. Estou usando aqui para escorar a câmera, o travesseiro do Juquinha, e ele já veio buscar o travesseiro dele. Então estou fazendo aqui uma alteração no nosso plano de... Então é isso, pessoal. É muito importante, as pessoas têm esse direito e têm essa oportunidade. Então por isso a luta se torna cada vez mais difícil, se torna muito complicado para um cidadão que não tem apoio de meio de comunicação nenhum, cujo canal ele se ancora única e exclusivamente nas suas informações, nas suas falas, naquilo que ele tem como conhecimento da realidade política do Brasil, do Nordeste e aqui do estado do Piauí. Então a gente tem feito o que é possível para alcançar os indicadores do YouTube e temos conseguido na medida daquilo que nos é possível. Então eu queria primeiro de tudo e sempre agradecer a todos vocês e a cada um, tá? Sintam-se abraçados. Aqueles que estão visualizando agora, nesse momento, e que, além de visualizar, irão levar a nossa mensagem adiante através dos compartilhamentos. Hoje eu queria falar sobre a medida do governador do estado do Piauí. O governador do estado do Piauí chama-se Wellington Dias, ele é do PT e é um governador que, desde o primeiro mandato, vem se envolvendo em irregularidades inúmeras. A mais recente delas diz respeito a uma medida que ele decidiu adotar agora por conta dessa quarentena na pandemia do coronavírus, de que os agentes de saúde estariam autorizados, eu digo porque isso é discutível, né? Mas a medida dele diz que estão autorizados a adentrar imóveis para fazer destes imóveis particulares, para fazer destes imóveis espaços de atendimento a eventuais pacientes do Covid-19. Ou seja, rompe completamente com a propriedade privada. É como se nós estivéssemos, de repente, num país comunista, onde as leis são determinadas ao bel prazer dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, se respeitar a Constituição. Porque isso poderia acontecer, é evidente, se estivéssemos num estado de sítio, e o estado de sítio fosse decorrente de uma guerra ou de uma situação de proporções calamitosas que fizesse com que todos perdessem os seus imóveis, ou que grande parte perdesse os seus imóveis, ficassem em condições de moradia e tivessem que recorrer a esse tipo de providência. Mas a medida do governador do Piauí me lembra um episódio que aconteceu comigo em 1994. Eu estava a caminho de Teresina num ônibus da empresa Cícero Santos e alguém estava dentro do ônibus distribuindo panfletos contra o PT. Na época o candidato a governador era o deputado, depois ele foi, antes tinha sido deputado estadual, depois foi deputado federal, Nazareno Fonteles. E candidato a presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva, na sua segunda tentativa de chegar à presidência da República. Foi também uma tentativa frustrada, mas ali eles entregavam os panfletos e o panfleto dizia o seguinte: o PT, se chegar ao poder, vai instituir um programa chamado SMS. O que é que diz o SMS? Seria o Sistema de Moradia Solidária. Por esse sistema, o partido, estando no poder, poderia acionar os seus instrumentos institucionais para adentrar residências de pessoas que tivessem um imóvel que tivesse 3 quartos, por exemplo. Um dos quartos teria obrigatoriamente, pelo documento, que ser cedido a famílias de sem-tetos. Imagine só a repercussão que isso teve na sociedade piauiense, na sociedade brasileira. Todo mundo ficou contra o PT, porque nós vivemos
nação liberal, de economia de mercado, onde as pessoas têm direito à sua propriedade privada. E isso é uma garantia constitucional. Ninguém pode simplesmente chegar e invadir a propriedade privada. Nesse tempo, eu fiz matéria e fui muito criticado por meus colegas. Eles têm assim uma aproximação muito grande com os preceitos do PT, do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, enfim. Muitos deles formaram-se num período universitário em que o PT estava na crista da onda, pelo menos não tinham votos, né? Porque era um partido de intelectuais, era um partido de uma elite intelectual, e a população votava nos outros partidos. Depois eles chegaram ao poder e transformaram o poder em benefício próprio. Hoje a gente vê o governador fazendo aquilo que naquele tempo já estava sendo colocado, ou seja, isso faz parte de um programa do Partido dos Trabalhadores. É uma coisa que eles têm como programática, faz parte das suas campanhas eleitorais, que foi retirado depois. Retirado em 1998, porque eles entenderam que essa radicalização nas propostas estava afastando o eleitor, aquele que tem menos informação, aquele que tem um apego maior à sua propriedade, do próprio PT. E em 1998 foi afastado, em 2002 também. Mas o partido estava o tempo inteiro ensaiando essa volta ao modelo despótico, tirânico de governar, fora da democracia, fora das liberdades. Não tem respeito pela democracia, não tem respeito pelo povo, não tem respeito pela propriedade privada, não tem respeito pela opinião pública. É lamentável, é um fato que chegou aos grandes meios de comunicação nacionais, já foi repercutido nos jornais, na imprensa, os grandes youtubers de comentários políticos também já trataram sobre o assunto, e a gente trata hoje, exatamente por lamentar o fato de que o Piauí, ao invés de se tornar notícia por aquilo que é importante, por aquilo que é interessante, termina se transformando em um destaque noticioso exatamente por um ato absurdo desse, abominável como esses, protagonizado pelo governador do Piauí. Governador que tem protagonizado, evidentemente, atos dessa natureza, porque o escândalo faz parte da sua biografia. A gente fala oportunamente sobre outros fatos que dizem respeito a atitudes comprometedoras adotadas por esse sujeito. Já falamos aqui sobre a quarteirização do Verdão, que é a terceirização da terceirização. Ele terceiriza para uma empresa privada e depois aluga o Verdão para o governo do estado, pagando àquela empresa por um imóvel que é do próprio governo. Imaginem os senhores e as senhoras. Isso é o que se chama de covidão. Isso é que a Polícia Federal está de olho. O ministro Sérgio Moro já determinou, inclusive, após a detecção de escândalos similares e até de potencial tremendo sobre a economia popular, já tão fragilizada pela quarentena, determinando investigações e fazer com que essas pessoas paguem pelos atos cometidos contra a população. Eu queria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e não levasse em conta aqui o fato de que nós estamos gravando um vídeo como exige o próprio YouTube, porque o YouTube diz o seguinte: tem que ser o indivíduo e a sua câmera, com a criatividade ou as informações de que dispõe. E é o que nós temos feito aqui no nosso canal para levar e tentando sempre levar aquilo que temos conhecimento acerca dos fatos, da política, principalmente, da economia e da saúde pública aqui no estado do Piauí, na região Nordeste e no nosso Brasil querido. Grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.